Diversos problemas de saúde podem fazer com que algumas pessoas precisem de uma cirurgia para desviar o trajeto da urina ou das fezes até uma bolsa coletora presa ao corpo. O procedimento, chamado de ostomia, é uma realidade para mais de 150 mil brasileiros. Viver ostomizado é conviver com preconceito e com uma série de adaptações na rotina. Mas ao contrário do que muita gente pensa, quem tem um estoma pode ir à praia, pode namorar, trabalhar, praticar esporte. É o que vamos mostrar no programa de hoje. Você vai ver que a ostomia não é uma sentença de morte, e sim uma nova chance para continuar vivendo. É agora, é no seu Ligado em Saúde. Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Guedes, eu sou proctologista no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e vim hoje falar aqui a respeito de estomas. Tudo bem, Leonardo? Obrigado pela sua Marcela? presença aqui no Ligado em Saúde hoje. Eu que agradeço, obrigado. A gente agradece. Queria que você começasse explicando pra gente, Leonardo. A gente tem um manequim aqui. Queria que você falasse sobre os tipos de ostomias mais comuns. Fica à vontade se você precisar pegar. Tudo bem. Bem, Marcela, as ostomias, elas são derivações dos tratos que a gente tem, que é respiratório, urinário ou digestivo, né? Elas podem acontecer em todo o segmento digestivo, mas as mais comuns são a colostomia e a ileostomia. A colostomia é uma derivação do intestino grosso e a ileostomia é uma derivação do intestino delgado. Tá? Pelo que está aparecendo aqui no manequim, essa mais bojudinha seria uma ileostomia, que ela é feita com uma técnica para deixar o intestino mais exteriorizado para justamente proteger a pele. E aqui essa mais plana seria uma colostomia. Então, na verdade, é como se esse órgão ele viesse para fora do corpo, ele ficasse um pouquinho para fora do corpo. Ele tem que ser exteriorizado. A gente chama de derivação ou desvio do trânsito. Então, ele tem que interromper o caminho que ele faria normalmente e ser exteriorizado para eliminar fezes ou urina para o meio externo. A gente tem uma imagem, Leonardo, da colostomia, que aí a gente vai conseguir ver esse intestino, né, ver esse corpo por dentro. Vou colocar ali para você explicar para a gente. Olha, tem um antes e tem um depois. Explica para a gente o que acontece, né? Como é que é esse desvio? Muitas doenças, como o câncer de intestino, doença diverticular, né, que são as diverticulites, ou doenças inflamatórias intestinais, elas obrigam o médico em algum momento a derivar esse trânsito, né? Quer seja de urgência ou eletivamente. Então, naquele caso ali na figura, aquele ali é o intestino grosso, né? O cólon. A gente tem mais ou menos 1,50 m, 1,70 m de intestino grosso. Então, aquela pessoa daquela figura, ela perdeu o cólon sigmoide, pelo que está sendo representado ali, né? Que é aquela voltinha do S ali, que liga o restante do cólon ao reto. E o trânsito foi desviado, foi feita uma colostomia bem no flanco, bem à esquerda do paciente. Então, são casos de doença, mas não necessariamente isso vai ser usado para o resto da vida, né? Em alguns casos, sim, mas pode ser que também essa pessoa precise desse desvio temporariamente, né? Sim, às vezes é temporário, ele é feito para proteger alguma sutura, né? Alguma anastomose, que a gente fala quando o intestino é ligado em outra parte do intestino, e ela é feita temporariamente, o paciente fica 6 meses a 1 ano, ou às vezes menos, com uma colostomia, e esse trânsito depois é reconstruído. Mas muitas vezes, infelizmente, isso não é possível. Então, é muitas vezes para o resto da vida, né? Muitas vezes ela é permanente. E você falou de 3 tipos, a ileostomia, a urostomia e a colostomia, que são essas que acontecem na região do abdômen e são as mais comuns. Mas existem outros tipos de ostomia. Queria só que você citasse para a gente. Por exemplo, a traqueostomia também é um tipo de ostomia. As pessoas, às vezes, quando falam em ostomia, pensam sempre no intestino, na parte urinária. Mas a derivação do trato respiratório, né, no caso da traqueostomia, também é uma ostomia, tá? As urostomias, né, derivações do trato urinário, né, para coletar urina fora do trajeto normal, também é uma ostomia. E as mais comuns, que as pessoas têm sempre em mente, que são as do aparelho digestivo. Pois é, e como tem uma diversidade grande de ostomias e também de questões de saúde, né, que acabam tornando esses procedimentos necessários, também são pessoas de diversas idades que podem precisar disso, né? Sim.
às vezes crianças, né, adolescentes que têm uma aceitação às vezes até um pouco pior, né, porque já estão naquela fase de aceitar o corpo, de se adaptar, de passar por essa transição e ter mais esse problema, né, essa limitação. E às vezes idosos, pacientes também na faixa adulta produtiva. Isso pois é, muito complicado. é difícil, é complicado, inclusive, receber essa notícia, né, de que será necessário um procedimento como esse. E por isso que existe, gente, uma associação que reúne essas pessoas e que apoia essas pessoas. É a Abraso, a Associação Brasileira de Ostomizados. A gente foi até a sede deles aqui no Rio de Janeiro e conversamos com algumas pessoas. Vamos dar uma olhadinha. Como é que é para vocês viver ostomizados? Bom, é uma luta diária, não tem como negar isso. Não é uma coisa que você faça num dia, que daqui a 3 dias você vai fazer aquilo de novo. É todo dia essa luta. Desde cuidar da bolsa para que não vaze, em situações que você está no trem, está na rua. Não tem banheiro pra gente ir. O banheiro é adaptado, não tem, é muito difícil. O banheiro público para ir aí no lugar que a gente... Exato. Então nós temos a nossa dificuldade do dia a dia e mais o preconceito que realmente existe. Existe mesmo, as pessoas têm nojo. Nós precisamos nos adaptar a certas situações. Por exemplo, se for à praia, você precisa ficar num posto perto de um banheiro, porque numa urgência de ter que esvaziar a bolsa, você precisa ir ao banheiro. Você vai muito à praia? Eu vou, amo praia, sempre que posso eu vou. E esportes? Essa parte de esporte eu já me incluo fisicamente, porque depois de operado, depois de um ano, me formei professor de capoeira. E exerço a aula, dou aula de capoeira. E até quando eu chego para os alunos, olham para mim e pensam, será que ele é capaz de fazer tal movimento? Aí eu vou lá e faço os movimentos. Se é para dar mortal, então vamos dar mortal. O que a pessoa ostomizada pode encontrar aqui na associação? Ela vai receber, né, uma autoajuda, orientações dos direitos, né, que são garantidos por lei para ela correr atrás, e um acolhimento, apoio. Então nós, com a nossa experiência, nós ensinamos. Você tem que, por exemplo, lavar bem as mãos, lavar bem o estômago antes de colocar a bolsa. Entendeu? Você tem que tirar a medida do estômago para recortar a placa. Então a gente vai ensinando. Ou a pessoa vindo aqui, ou mesmo pelo telefone. O que eles veem em busca na associação, principalmente hoje, que eles já recebem as bolsas de outras instituições, né? É esse suporte emocional. Você viu que ninguém falou em dor física, mas da dor moral, da dor emocional, não é? De se ver muitas vezes rejeitado, de ver o seu corpo modificado, a sua autoimagem modificada. O que significa ser ostomizado para vocês? Sobrevivência, uma segunda chance. Ser um guerreiro é matar um leão por dia. Valeu a pena. Passamos a ser um exemplo para outras pessoas. Ser ostomizada é ter uma chance de vida. Tá, e eu acho lindo isso que ela fala, né? Ser ostomizado é ter uma chance de vida, porque num primeiro momento, a pessoa que recebe essa notícia de que será necessário esse procedimento pode achar, nossa, eu estou no fim, né? De repente é uma sentença de morte, estou nos meus últimos dias. Mas é o contrário, né, Leonardo? É uma chance de continuar sobrevivendo. Sim, muitas vezes, quando um paciente chega numa urgência, quer por um acidente de carro, um trauma, né, e uma diverticulite perfurada, então existe uma sepse abdominal, as fezes caem dentro da cavidade, o paciente fica muito grave e às vezes a maneira mais rápida e mais segura de salvar o paciente é fazer um estoma. Mas as pessoas reagem muito mal, né, a essa possibilidade de ser ostomizado. Queria que você falasse um pouco disso, né? Quais são as primeiras reações? Eu acho que é o que ela falou ali, a rejeição, né? Os pacientes têm medo, eles têm medo de serem rejeitados, de que as pessoas percebam eles de uma maneira diferente, né? De aparecer como se fossem mutilados, um paciente uma vez me falou, ele tinha medo de que
achava que as pessoas iam sentir um odor desagradável vindo dele, isso não é verdade. Né? Que que as pessoas iam olhar de maneira diferente. Eu acho que é isso, é a rejeição por parte do próximo. E esse preconceito, de fato, existe? Você também ouve esses relatos dos seus pacientes? Existe. Isso, digo, preconceito mesmo dos outros, né? Esse olhar. Infelizmente existe. Né? Pessoas que ainda não sabem, de quererem separar, de quererem rejeitar de alguma maneira. Isso existe, sim. Tem alguma história que tenha te marcado, que você tenha escutado de um deles, assim, que de fato tenha resistido muito a essa cirurgia, né? A essa nova realidade, e depois tenha se dado conta de que a vida continuava, que aquilo era uma Sim, sim. Eu tenho um paciente recente que é um senhor de 70 anos e ele, ativo, fazia de tudo, viajava, né? E ele teve um câncer de ânus, aliás, ele teve um câncer de reto muito baixo, bem próximo do ânus, fez radioquimioterapia, precisou, não teve jeito, tive que amputar o ânus, tive que tirar o reto e o ânus. Então, sem o ânus, a pessoa não tem mais a função anal, né? Então, ela tem que ficar com uma colostomia definitiva. Então, ele quando eu dei essa notícia para ele falou que preferia morrer, que não queria de jeito nenhum, foi difícil, teve que entrar família, psicólogo, várias coisas juntos nisso daí para a gente poder conseguir. E depois que não teve jeito, que ele foi operado, ele viu que ele podia prosseguir a vida dele normalmente, que até se livrou de uma incontinência que ele adquiriu com a radioterapia. O ânus dele não ficou mais continente depois da rádio. Quer dizer, se ele ficasse sem o estômago, pudesse preservar de alguma maneira o ânus dele, ele ia ficar incontinente, usando fralda, e não ia ter controle nenhum sobre isso. E agora ele viu que com a colostomia, ele tem esse controle. Ele consegue fazer a higiene dele plenamente, consegue passear, viajar e está até programando um cruzeiro. Olha aí, que maravilha, né? Legal. Que coisa boa. A gente vai falar um pouquinho mais dessa adaptação, que de fato no início não é fácil, mas que depois você pode, viu, como paciente do Dr. Leonardo, levar uma vida normal, fazer diversas coisas, como a gente viu também na matéria da Abrazo. Eu queria só deixar antes o site da Abrazo, né? www.abrazo.org.br. Você pode procurar lá, tem diversas informações. Eu vou fazer um rápido intervalo. Leonardo, a gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco a gente conversa também sobre essas bolsas coletoras. Ele vai mostrar e dar dicas para você colocá-la da forma correta. É já já. Estamos de volta na companhia do proctologista Leonardo Guedes, que está aqui hoje com a gente conversando sobre ostomias. Leonardo, a gente entendeu o que são as ostomias, né, no bloco anterior e viu como muitas vezes as pessoas resistem, né, a essa nova realidade, a essa nova imagem corporal, né, falamos de preconceito. E eu queria começar agora esse bloco entendendo quais são os principais empecilhos ali para esse período de adaptação, né? O que pode ocorrer ali, o que é mais difícil nesse início? Primeiro, o paciente às vezes acha que esse estômago vai doer, que isso dói. É importante deixar bem claro que não dói, né? Você pode tocar o estômago, né? O paciente pode se tocar. O paciente tem que ter essa autopercepção do corpo dele, ver o que mudou e aceitar isso, poder se tocar, poder fazer a própria higiene, né? Saber que ele vai ter os momentos que ele vai poder entrar no banheiro, poder fazer a sua troca de bolsa ou esvaziar o conteúdo da bolsa, fazer a sua higiene de maneira com privacidade, né? Isso é importante, você acalmar ele nesses aspectos, né? É importante saber que é importante a higiene do local, né? Com água e sabão, tá? Sempre limpar, lavar em torno do local, lavar bem as mãos depois do manuseio da bolsa. Tem gente que fica na dúvida se precisa passar álcool ou se precisa higienizar dessa forma. Na verdade, é necessário? Não. Só água e sabonete, né? Como você faria a higiene da região anal. Você não faz a higiene da região anal com álcool, né? Mesmo porque o álcool ele vai ressecar muito a pele ao redor e pode ressecar o estômago. Uma das dificuldades também que as pessoas que são ostomizadas relatam nesse período de adaptação é esse ajuste da bolsa coletora, né? Ou de encontrar a bolsa correta. Queria que você mostrasse esse material que você trouxe e desse algumas dicas sobre essa
colocação, né? Para que não haja uma irritação da pele, para que essa bolsa não se solte. Bem, as bolsas eu vou falar aqui mais sobre as bolsas de colostomia, tá? E de ileostomia, que são bem parecidas. A bolsa, ela pode ser opaca, que é essa bolsa que você não vê o conteúdo, tá? Isso também é interessante e deve ser até uma novidade, né? Antigamente, de repente, porque as pessoas tinham muito esse receio também. Vão ficar vendo o que está dentro da bolsa. Isso. E a bolsa transparente. Geralmente a bolsa transparente é mais usada no ambiente hospitalar, que você precisa estar checando o conteúdo, ver a aparência do estômago, tá sempre vendo, né? Se o estômago está rosinha, porque logo depois que ele é confeccionado, às vezes pode ter uma necrose, alguma coisa, e ele não está com um aspecto muito legal. Então o médico vai facilitar o profissional de saúde ver o aspecto do estômago e ver o conteúdo. Mas depois que o paciente estiver na comunidade, já estiver com o estômago bem feitinho, ele pode usar uma bolsa opaca. As outras pessoas não vão conseguir ver o conteúdo dentro da bolsa. Perfeito. Tá? Cuidados que o paciente tem que ter na hora do acoplamento da bolsa, né? Dessa bolsa ser acoplada aqui na região do... Né? Por exemplo, esse estômago, ele está numa região que é uma região adequada, né? É uma região onde o paciente pode usar um cinto, pode usar um short mais elevado. Isso é importante também, quando o profissional médico vai confeccionar o estômago, ele levar em consideração esses aspectos, né? Colocar o paciente sentado, em pé, fazer essa marcação com mais calma, né? Para não incomodar, Para né? não incomodar, não né? Quando isso é possível, quando é uma coisa programada. A gente tem também um enfermeiro estomoterapeuta que faz toda essa medição e esse acompanhamento também, tá? Então, o acoplamento da bolsa, ele tem que ser bem justo ao estômago, para não deixar a pele ao redor desprotegida. E o próprio paciente é que vai fazer isso quando estiver de volta para sua casa, né? A melhor maneira é que o próprio paciente aprenda a fazer tudo, a manejar o seu estômago, a fazer a sua higiene. Isso faz parte da aceitação, da independência do paciente, do cuidado, tá? Mas o estômago ele tem que ser acolado aqui, bem justinho. Por exemplo, esse estômago geralmente tem uma placa adesiva, que vai ficar acolada ao corpo do paciente. Então, o paciente, com o auxílio de uma tesoura sem ponta, uma tesoura dessa de papelaria normal, ele vai recortar, ele vai medir, né, mais ou menos o tamanho do estômago. As placas, elas têm uns alvos aqui, né, com as medições em milímetros. Então, o paciente, depois que ele recorta o primeiro molde, depois que ele chega naquele molde que ele vê que é o adequado para ele, que ele vai conseguir proteger toda a pele ao redor do estômago, ele pode guardar aquele molde, colocar sempre em cima do outro para ajudar ele a cortar e não errar nisso. E isso vai trazer o que para ele? Uma proteção? Uma proteção, porque as fezes ou a urina em contato com a pele, né, diretamente, pode trazer um quadro que chama dermatite, né? Uma dermatite de contato, uma dermatite peristomal, que é a dermatite que dá em torno do estômago. A pele fica irritada, friável, às vezes sangrativa. É claro que é um incômodo, né? Sim, e pode ficar doloroso, né? Então, o paciente vai ter que acolar essa placa bem juntinho. Eu vou tentar fazer uma demonstração aqui. Eu não vou tirar o adesivo para não colar no manequim e não trazer nenhum transtorno. Mas olha só, tem um adesivo transparente, essa placa ela é adesiva, tá? E o paciente, depois de cortar bem justinho, ele vai adaptar bem, ele vai colar a bolsa para ficar bem justinho. Perfeito. Aqui está me ajudando porque esse estômago é artificial, então ele está durinho. Mas também, como eu não estou podendo colar, vai compensar, tá vendo? Para ter a sensação de como é. Você vê que está bem justinho, não tem problema resvalar, encostar no estômago, passar bem justo, não machuca, tá? Não dói. E o paciente vai colar. Tem outros tipos de bolsa também, né? Deixa eu pegar aqui. Outra coisa, a bolsa ela tem um fechinho no final, né? Então, o paciente, quando a bolsa estiver cheia, ele não precisa trocar a bolsa sempre. Ele pode simplesmente esvaziar o conteúdo da bolsa. Ele vai ao banheiro, né? É orientado, às vezes, que deixa um banquinho ao nível do vaso sanitário para que ele possa poder esvaziar o conteúdo, né, no vaso sanitário. E depois higienizar o local, lavar as mãos, higienizar a bolsinha e fechar de novo. Então, essa bolsa ela pode ser usada por quanto tempo, a mesma bolsa? Olha, depende muito do tipo de estômago, né? Numa colostomia, por exemplo, pode ficar tranquilamente, se ela estiver bem coladinha, não estiver vazando nem nada,
Uns 5 dias tranquilo. Então, tá? durante esse tempo é só esvaziar. Esvaziar. E é importante, gente, a gente informar aqui também que essas bolsas coletoras e outros materiais também, né, Leonardo, necessários para os ostomizados, são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde e também pelos planos de saúde privados. Eles também são obrigados a fornecer esse material. Basta que o médico dê um laudo, né, especificando a necessidade do paciente na troca de bolsa, né, ele vai receber esse material. Outra coisa também importante é, por exemplo, a gente tem as bolsas de dupla peça, né, no qual a placa fica colada ao corpo do paciente e o paciente consegue, né, através de um sistema de presilha, colocar essa segunda peça, tá? E aí depois, existem bolsas descartáveis também nesse esquema, que você simplesmente só joga a bolsa fora e coloca de novo, tá? No meio, na saúde pública ainda não está disponível, a gente tem dificuldade de encontrar, tá? Então você pode usar essa de dupla boca. Isso é usado quando você tem uma dificuldade de manter essa bolsa colada, né, fixada melhor. Então você fixa bem com um tipo de placa especial, às vezes usando até umas colinhas especiais que a gente tem, e o paciente não vai ter esse problema de ficar vazando, de ficar colando, ele só vai trocar a bolsa. E a gente vê que tem uma diversidade, né, de possibilidades, e isso é importante para que cada um encontre, né, o que se adapta melhor ao seu estilo de vida, ao seu tipo de estômago. Por exemplo, uma ileostomia, que é um estoma do intestino delgado, ele é de mais difícil manejo. Por quê? As fezes que vêm do intestino delgado, elas são um pouco mais líquidas, né? Elas não são iguais às que saem do cólon, do intestino grosso, mais moldadas. Então, o paciente tem uma dificuldade maior nesse manejo. Elas queimam mais a pele, tem que ter um cuidado maior. E, às vezes, a saída são essas bolsas de dupla boca, tá? E, Leonardo, a que esse ostomizado, essa pessoa ostomizada, ela deve ficar atenta no aspecto do seu estômago, né? Como é que tem que ser esse aspecto? E o que deve chamar a atenção dela? Olha, primeiro saber se está funcionando bem, né? Se não está tendo dificuldade nenhuma de exteriorizar essas fezes, né? Se o estômago é pérvio, se ele tem... Pérvio se passa fezes com facilidade, ou se ele está estreito, se ele está com o que a gente chama de estenose, né? Isso o paciente vai sentir. Ver se o estômago tem uma coloração rosada. Esse é o normal. Que é o normal, né? Avermelhadinha, rosada. E a pele ao redor do estômago tem que estar íntegra, ela não pode estar coçando muito, avermelhada, friável, sangrativa, que pode caracterizar uma dermatite de contato, uma dermatite peristomal. E depois de feita essa adaptação, de encontrada a bolsa que seja melhor para cada caso, é vida quase normal, né? Queria que você destacasse tudo que uma pessoa ostomizada pode fazer. Olha, uma pessoa ostomizada, ela tem uma pequena limitação, né? Mas ela pode fazer várias coisas, né? Ela pode viajar, ela pode ir à praia, nadar, ela pode fazer atividade física, pode ser um tomar atleta. sol. Nós temos atletas, né? Exemplos de atletas ostomizados, tomar sol, trabalhar normalmente, né? Deve, inclusive. Tá? Isso é uma ótima notícia, né? Sim. Acho que aos poucos essa pessoa vai retomando sua vida e vai percebendo que ainda há muita vida para ser vivida, apesar da ostomia, né, Leonardo? Sim. Eu gostei muito do que uma paciente falou no vídeo, no bloco anterior, que ela disse que é uma oportunidade de vida, né? Eu acho que isso é muito válido. Você quer chamar a atenção para mais alguma questão? A gente está chegando ao finalzinho do programa. Se você quiser deixar uma mensagem, algo que você queira trazer a mais para quem estiver nos assistindo, fique à vontade. Não, é dizer que eu vejo de perto esses pacientes, né? Eu sei como é difícil, né? Você perceber que seu corpo está mudando, que você vai ter uma limitação, porque não deixa de ser uma coisa que vai te... Não digo uma limitação, porque não existe limite, né? Mas você vai adquirir uma deficiência, né, que você vai ter que lidar com aquilo da melhor maneira possível, né? E continuar vivendo, e a vida continua, né? Muitas pessoas estão escapando de um câncer, ou sofreram um acidente, ou tiveram uma doença qualquer outra grave, e vão ter uma oportunidade de continuar vivendo. Eu acho que a gente tem que se apegar a isso e desenvolver isso da melhor maneira possível. São sobreviventes, né? São sobreviventes. Né? E eu tenho muito respeito por eles.
Parabéns pelo seu trabalho, viu? E muito obrigada Obrigado. pela sua presença aqui hoje com a gente. Foi um prazer te receber. Obrigado, eu agradeço. E o programa de hoje termina aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente. Envia para o ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então liga para o 0800 701 8122. Você também pode falar com a nossa equipe pela página que a gente tem no Facebook. Vai lá e participa. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Eu espero você. Tchau, tchau.